O que significaria descobrir que tudo, desde o DNA da vida até o futuro de nosso mundo, é baseado em um simples código de realidade, em que podemos mudar e atualizar por opção? Nossas revelações em física e biologia sugerem que estamos prestes a descobrir. Hoje iremos falar sobre o livro A Cura Espontânea da Crença, que é um livro de Gregg Braden. Se você gostou do assunto, já deixa um like, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Um crescente corpo de evidências científicas sugere que nosso universo funciona como um computador da consciência. Em vez dos códigos numéricos do software típico, nosso computador da consciência usa uma linguagem que todos nós temos, mas estamos apenas começando a entender. O código da realidade da vida é baseado na linguagem da emoção humana e na crença focada. Sabendo que essa crença é a nossa criadora de realidade, a maneira como pensamos sobre nós mesmos e sobre nosso mundo agora é mais importante do que nunca. Para mudarmos as crenças que levaram à guerra, a doenças e a carreiras e relacionamentos fracassados no nosso passado, precisamos de um motivo para ver as coisas de maneira diferente. Nossos ancestrais usaram milagres para mudar o que eles acreditavam. Hoje, usamos a ciência. A cura espontânea da nossa crença oferece para nós os milagres que abrem a porta para uma nova maneira poderosa de ver o mundo. E a ciência que nos diz que os milagres são possíveis, revelando por que não somos limitados, por exemplo, pelas leis da física e biologia como conhecemos hoje. Uma vez que tomamos consciência de nossas descobertas que quebram paradigmas e dos milagres da vida verdadeira, precisamos pensar em nós mesmos de maneira diferente. E essa diferença é onde começa a cura espontânea pela crença. Por que apegamos às crenças que nos limitam? Quando nos encontramos em situações em que nós nos entregamos, nosso poder, nossa autoestima, nossa autoconfiança, não é surpreendente que estamos executando as próprias experiências que nos machucam. E a pergunta que surge é por quê? Como tanto sofrimento e dor encontram seu caminho em nossas vidas? Por que nos apegamos às crenças prejudiciais, essencialmente perpetuando as próprias experiências que gostaríamos de curar? Por que nos apegamos às crenças que nos limitam? Quando fazemos essa pergunta, será que estamos realmente perguntando algo ainda mais básico? As crenças que trazem dor e sofrimento são exemplos de uma maneira limitada de ver o mundo. Então, talvez a verdadeira questão seja por que nos apegamos às crenças que nos limitam na vida. Uma pista para essa pergunta poderia residir na metáfora de computadores e programas. Que programa você está executando? Se tivéssemos um programa de computador que nos machucasse, toda vez que pressionássemos o botão ligar, diríamos que não está funcionando corretamente, que haveria um erro. Se isso for verdade, considere o seguinte: nossas crenças ou programas que alimentamos no espelho da consciência têm um efeito que nos leva a perpetuar as experiências que nos machucam? Ou seria algo que poderíamos controlar? É possível sim que esse programa funcione de forma impecável. É possível que seja a maneira pela qual estamos usando nossas crenças que esteja sinalizando a necessidade de mudança. Independente de qual ambiente ou programa de computador seja montado, ou de quão profissionais sejam programadores, sempre há a possibilidade de que ele funcione mal em algum momento. E quando isso acontecer, o mau funcionamento é chamado de bug, um soluço ou, mais comumente, um pulso aleatório. Se nosso mundo é realmente uma simulação criada por um computador sofisticado, o programa que criou pode ter algum problema? O computador da consciência do universo poderia ter alguma falha? E se a resposta for sim, saberíamos identificar se nós a víssemos? De onde vêm as falhas? Em seu artigo em 1992, Vivendo em um Universo Simulado, John Brown explorou a mesma questão afirmando: se vivemos em uma realidade simulada, poderemos esperar falhas ocasionais.
nas supostas constantes e leis da natureza ao longo do tempo. Então vamos dar uma olhada no que diz esse artigo de Don Brown. Vivendo em um universo simulado. Um bom ponto da filosofia é começar com algo tão simples que não pareça digno de ser declarado, e terminar com algo tão paradoxal que ninguém vai acreditar. Embora esse tipo de problema seja certamente possível, pode ser que já estejamos enfrentando outro tipo de falha. Talvez nem mesmo o arquiteto da nossa realidade esperasse. Ter uma falha nem sempre significa que o programa foi gravado de forma incorreta. De fato, ele pode funcionar perfeitamente nas condições para as quais foi originalmente projetado. Às vezes, no entanto, um programa feito para uma condição se encontra em um conjunto muito diferente de circunstâncias, embora ainda faça o que sempre foi planejado. Nos programas de consciência, o ódio, o medo e a guerra são resultados de uma falha de nossas crenças, enquanto as coisas quânticas do universo refletem definitivamente o que acreditamos. É possível que nunca tenhamos sido feitos para focar nossas crenças nas coisas que nos machucam na vida? Como nos sentimos tão sozinhos em um mundo que compartilhamos com mais de 6 bilhões de nossa espécie? Onde aprendemos a sentir tanto medo e por que permitimos que nossos medos se tornem tão profundamente arraigados em nossas crenças que acabam nos deixando doentes? Se essas são as falhas em nossa consciência, poderíamos corrigir como o faríamos, por exemplo, como uma falha em um programa? Da mesma forma que um skatista, música e aficionados do café têm sua própria linguagem para descrever suas paixões, os programas de computador sempre tiveram uma linguagem especial que eles usam em conversas particulares sobre seu ofício. Quando alguém nos diz que temos um bug em nosso programa, é que o nosso sistema travou. Na virada do século 21, por exemplo, foi um patch que nos salvou do pior cenário que poderia ter sido o desastre do ano 2000. De redes de energia e satélites globais a telefones celulares e sistemas de defesa de alerta que protegem a América do Norte, todos nós dependíamos de códigos e datas que deveriam expirar à meia-noite do ano de 1999. Alguém se lembra disso? Para cada sistema que seria afetado, um pequeno programa foi disponibilizado aos usuários que permitiria uma transição suave das datas que começariam nos anos 19 dos anos 1900 para aqueles que começariam nos anos 20 dos anos 2000, ou seria o ano 2000 fragmentado. Como se costuma dizer, o resto é história. O patch funcionou e nosso software nos manterá atualizado até o desenvolvimento de programas ou até o ano 2100 chegar, ou o que ocorrer primeiro. O ponto é simplesmente o seguinte: algo semelhante poderia estar acontecendo conosco agora? E se a resposta for sim, podemos consertar a nossa falha? Podemos reescrever as crenças que podem ter nos limitado no passado? Que falhas você consegue conhecer em sua vida que o impede de realizar seu potencial máximo? Que soluções você pode sugerir para ajudar a reescrever essas crenças limitantes? Esse texto é extraído do livro Cura Espontânea da Crença, Quebrando o Paradigma dos Limites Falsos, que é um livro escrito por Greg Braden, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você. Se você tiver curiosidade, você dê uma olhada.